boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 100. Eu tenho essa versão agora, novidade na versão atualizada, mas eu lembro bem da versão antiga da atualizada que os irmãos têm aí com vocês, tá? Eu gosto dela. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui está, celebrem com júbilo ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Obrigado. Vamos orar. Como podemos dar louvores ao Senhor diante da tremenda fraqueza nossa? A tua graça vem, incrivelmente desperta ânimo em nós. Quem somos nós neste mundo? Nada. E é um prazer conhecer-te, Senhor. À medida que os dias vão passando, à medida que a tua palavra vem penetrando em nosso ser, nós conhecemos um pouquinho mais do nosso Senhor. E esse conhecimento é tão importante para o revigoramento de nossa fé, para termos uma fé forte, corajosa, destemida neste mundo. Pedimos tuas misericórdias agora, enquanto eu vou pregar, que todos que ouvir a tua palavra possam incrivelmente conhecer quem é o Deus dos crentes, o Deus vivo e verdadeiro. E queremos te agradecer pelo privilégio que é nosso. Então, Pai, que a festa seja feita neste culto, através da tua palavra, para a glória tua e as honras do Senhor em nossas vidas e aqui neste mundo. Em nome de Cristo, amém. Vamos, irmãos, ao texto. Pode sentar. Irmãos, faz tempo que, claro, é impossível você passar por toda a Bíblia sem notar um salmo desse, né? E os irmãos vão perceber que esse salmo, apesar de ser um salmo que você tem passado, talvez várias vezes, ele não parece ser tão relevante assim, né? Não é igual o Salmo 23, que a gente conhece de cor, ou o Salmo 91, que é tão blindado hoje, né? Mas este salmo aqui deve nos chamar a atenção. Deve convocar a nossa fé. Porque é um salmo de festa, os irmãos estão percebendo aí? Dificilmente acho um salmo assim. Eu passei, talvez 500 vezes pelo livro de Salmos. E esse salmo aqui me despertou, irmãos. E quando eu tenho que pregar, eu devo pregar algo que primeiramente mexeu com minha vida. Não tem sentido, né? A mensagem primeiro chegou pregando em meu coração, atingindo as suas setas em mim, brilhando meus olhos como se eu tivesse com fome e tomado uma colher de mel. Então, queridos irmãos, eu coloquei o nome, ou o título desta mensagem, A Grande Festa da Fé.
Porque nos Salmos a fé faz a festa. A Bíblia inteira é dirigida aos que creem, não aos incrédulos. Alguém que não crê, como é que vai entender um salmo desse? Celebrai com júbilo ao Senhor. Nós sempre estamos no mundo celebrando aquilo que nós vemos e gostamos. Um time seu que chegou na sua cidade para jogar. Você corre para lá e vai celebrar o seu time. O presidente que você gosta chegou também e você vai encontrar com ele para celebrar a chegada dele. O povo está celebrando agora, já começou em muitas cidades o carnaval. Celebração. Nós celebramos aquilo que nós amamos, que está em nosso coração. Mas aqui está uma ordem dada a cada crente. Celebrai com júbilo ao Senhor. Está cheio de mensagens aqui, eu vou tomar só a primeira parte hoje. Próximo domingo eu trarei a segunda parte. É tão encantador isso, irmãos, para nós, e deve ser. Queridos irmãos, a primeira lição que tem aqui, eu estou apenas na parte introdutória, é que esse salmo claramente exalta Deus. Celebrai ao Senhor. Não é para mim celebrar a mim mesmo. Não é para mim celebrar o homem, como fazem hoje, né? No humanismo crescente que vemos hoje, até na religião. É para celebrar ao Senhor. E nós somos tão frios, né, irmãos? Frios para com Deus. Nós falamos que temos Jesus, mas nós somos completamente hipnotizados pelo mundo. Nós não celebramos a Ele. Uma razão é que este salmo aqui, como a segunda lição, nessa parte introdutória, nos humilha. Como é que eu vou celebrar a Deus? Estou cheio de problemas, não vejo resposta de oração, não vejo fruto no trabalho, não vejo nada de bênção acontecendo na minha vida. Como é que eu vou celebrar esse Deus que também eu não posso vê-lo? Eu não o tenho perante a minha face. Mas lembra que eu falei no começo? É um salmo endereçado a quem crê. Quem não crê não vai entender esse salmo. A razão, irmãos, é esta: que nós devemos, mesmo humilhado, eu creio, não eu acho, que a melhor atitude para celebrar ao Senhor é quando nós estamos humilhados. Aí que nós celebramos Ele. Mas esta celebração é diferente, irmãos, porque não é igual às festas que fazemos aí fora. Essa aqui é festa do coração. É uma alegria que tem lá dentro. São as luzes brilhando na alma, as luzes da verdade. Nós não vamos isolar-nos da Bíblia. A palavra de Deus, ela brilha intensamente no coração de quem crê. Ela faz da gente uma lâmpada que nunca apaga. Nunca. Então tem que ter luzes, tem que ter lâmpadas acesas no nosso coração. É conforme a Bíblia diz no Velho Testamento: a lâmpada do altar não pode, ou o fogo do altar não pode apagar. Era assim que os sacerdotes faziam. Todo dia mantinha aquela luz acesa, aquele fogo aceso. E assim deve ser o nosso coração em relação a Deus. Um outro detalhe que vem nos trazer a lume esse assunto aqui em pauta é que a Bíblia está sempre ordenando para a gente não apagar a fé. Bendize, ó minha alma. É uma celebração, irmãos. Bendize.
Acorda, Davi. Acorda, José, que é crente. Levanta-te. Você está parado por quê? Os irmãos lembram de Josué? Quando ele estava olhando para o chão, veio a depressão sobre ele. Israel estava derrotado. Um pequeno povo derrotou o exército de Israel. Por causa de quê? Do pecado de Acã. Josué falou, nós vamos ser estraçalhados pelos inimigos aqui. Deus falou com ele, porque está prostrado. A Bíblia é assim, dá como que um empurrão na gente. Levanta. Por que está olhando para baixo? E com isso aqui, eu quero trazer, com a graça de Deus, esta festa da fé. O primeiro assunto que eu quero trazer a vocês aqui hoje à noite é que a festa deve ser uma festa que celebra. Olha o texto. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quais foram chamados à celebração? Deus chama todo mundo. O texto diz toda a terra, todos os moradores. Mas os irmãos vão entender, como eu já tenho falado aqui, só os crentes são chamados. Ninguém corre para celebrar a festa a Deus. Ninguém. Eu posso imaginar os judeus seguindo a Jesus. Será que eles estavam celebrando? Olha lá o Nazareno. Olha como ele faz milagres. Eles talvez vinham correndo para isso. Nós queremos ver ele ressuscitando mortos, colocando o dedo no olho de alguém curando, né? Ordenando que o coxo levante, ou multiplicando os pães. O povo ia com sede atrás disso, mas não era celebração. Eles também, junto com isso, tinha prontidão de abaixar e pegar pedra para matar o Senhor. Que celebração é essa? Os ímpios vão celebrar a Deus? Não. Quando eles reúnem para gritar, crucifica-o. Não queremos que ele reine sobre nós. Queremos César. Queremos o imperador romano, e não ele. Olha, isso é celebração, irmãos? Não. Então, a Bíblia está convocando os que creem. Você é crente? Esse salmo é para você, é para mim, para que nós celebremos o Senhor. Outro detalhe. Somos convocados a realizar essa festa quando? É óbvio que no dia do Senhor, nós levantamos cedo, domingo à noite, corremos para a igreja. Já imaginou, irmãos? Imaginem, crentes querendo se unir para celebrar ao Senhor, querendo cantar esses hinos da redenção, querendo mostrar quanto eles estão contentes, alegres pelo Senhor. Não é maravilhoso? Todos reunirem. Infelizmente, há tanta tristeza. O corpo é pesado. A boca fechada para isso. O mundo fornece tanta coisa, mas que nós achamos melhores. O time nosso vai jogar, eu quero ficar para assistir. Tem um programa na televisão que eu não posso perder. Tem amigos meus que vão chegar aqui em casa, eu vou fazer um churrasco. Ou então fui convidado para uma festa. Então, tudo isto se torna um peso para fazer uma festa como esta aqui. Mas sabe uma coisa? Essa festa, irmãos, ela é do coração. De um coração que teme a Deus. De um coração que foi santificado na redenção. De um coração onde habita o Espírito de Deus. Então, eu diria para os irmãos, e digo com franqueza, que é uma festa de dia a dia, de segunda a segunda. A todo momento, celebrando ao Senhor. Então, o Salmo 100 vem para
nos dar espetada, nos furar nosso orgulho, para a gente celebrar ao Senhor. Indo adiante, também eu posso afirmar para os irmãos que essa festa é uma festa que difere da festa mundana. Nós somos diferentes. Se quiserem pular, saltar de alegria, podem fazer. Mas nós não celebramos esta festa à semelhança de como o mundo faz. As danças sensuais do mundo, o carnaval deste mundo. Nós não viemos para saltar e pular dentro da igreja. Não. Por quê? O detalhe é que nós celebramos ao Senhor com temor. Não foi assim com a igreja primitiva? Eu procurei colocar esse assunto em pauta no Facebook esta semana. Que a vida cristã, quando começa só com festa, ela apaga. Quando há muita alegria, pode ter certeza, não vai adiante. É uma luz que vai queimar logo. Mas quando começa com tristeza, com angústia, com confissão, é uma festa que nunca vai apagar. Em Atos 2 fala sobre isso. Que aquelas 3.000 almas que se converteram, antes da conversão, eles foram descobertos. Estavam todos eles arrasados com a mensagem de Pedro. Muitos, sem dúvida, foram embora, como fazem hoje. Mas aquelas 3.000 almas estavam caídas em si. Diante de Deus, reconheceram que ofenderam a Deus. A culpa deles terem unido para crucificar Jesus. Pedro foi bem direto. Vocês crucificaram o Rei da Glória. Vocês são culpados do sangue de um inocente. Puxa, que mensagem. Hoje se pregar isso, não, ele é muito durão. Mas notem, irmãos, que com o resultado daquilo, aquelas almas se converteram. No mesmo dia, os apóstolos batizaram 3.000 almas. Não esperaram 6 meses. No mesmo dia, era a prova concreta, clara, inequívoca, de que aqueles homens e mulheres se converteram. Puxa, que coisa! Então, queridos irmãos, o que aconteceu posteriormente? Eles foram para casa e ficaram lá e levaram a vida de qualquer jeito? Não. Diz a Bíblia que eles reuniam todos os dias. Era um ajuntamento solene de crentes. E tinha, irmãos, um só espírito ali. Eles cantavam a mesma canção. Eles estavam cheios do temor ao Senhor. Eles faziam culto juntos. Eles não eram egoístas mais. Eles tinham o temor, então a festa começou. Que celebração! Jerusalém para lá, os habitantes, todo mundo olhando, desesperados. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele morreu, mas o autor da vida ressuscitou. Então, irmãos, foi alegria isso, espanto para todos. Imagina vocês vendo aqui, almas chegando, todos alegres, todos confessando a Jesus, que Ele os salvou, e todos celebrando ao Senhor. Então, queridos irmãos, ocorreu também, os irmãos lembram do Velho Testamento, o que aconteceu lá? É que, depois daquela triste experiência, quando o povo de Israel ficou 70 anos em cativeiro, muitos morreram lá, os mais idosos que tinham ido, morreram lá. Mas aqueles que chegaram novos lá, adolescentes, que chegaram à idade da velhice, como Daniel, como Neemias, que foi novinho para lá, talvez da idade do Rogério,
foi para lá. Agora era um moço. Irmãos, eles voltaram para Jerusalém. E grandes homens fizeram uma festa. Uma festa dessa foi feita por Neemias, que os irmãos podem olhar o capítulo 8. Quando Neemias chamou Esdras, que era sacerdote, reuniu o povo estava chorando, irmãos. Depois da triste e dura experiência de longos anos fora de Jerusalém, longe do templo, sem ouvir a palavra de Deus mais, quando a mensagem foi propagada, quando aqueles homens leram a lei de Deus, eles começaram a chorar em pranto. Mas foi um choro impressionante de arrependimento, irmãos. Então, foi uma celebração? Foi. Eles estão de volta. Olha Jerusalém. É como se eles tivessem vindo do inferno para o céu. Impressionante. Que alegria. O que Esdras e Neemias fizeram? Despertou o povo. Não é hora para chorar. É hora para vocês se alegrar agora. Todo mundo alegre. Vamos repartir um com o outro esse pão que nós vamos dar aqui. E todos fizeram com imensa alegria. Irmãos, a festa, uma celebração. Corações cheios de temor celebram o seu Deus. Que Deus maravilhoso. Ela é destituída de tudo aquilo que a carne e o mundo tanto querem. Eu vejo hoje, irmãos, que a celebração, eu posso falar com toda sinceridade, o que eu vejo hoje não é celebração nas igrejas, é um tipo de um carnaval dentro de uma igreja. São pessoas querendo sentir bem com a música que eles gostam. Não é um ambiente onde há tristeza pelo pecado. Não. Não há uma celebração oriunda de temor. É uma alegria carnal. Por isso que eles precisam tanto de instrumentos para mover a carne. Queridos irmãos, então não tem nada daquilo que o mundo gosta. O mundo vai ficar fora. Vai ser sempre assim. Deus não quer o mundo perto. Ele não se manifesta ao povo mundano. Não. Ele chama o seu povo para adorá-lo. O outro assunto aqui que emerge do texto é que é uma festa que somente os verdadeiros crentes podem celebrar. É porque eles saúdam aquilo que eles têm no coração. Eles veem o invisível. E todos nós somos chamados. Os pais devem falar com os filhos. Olha, meus filhos, meu filho é o Deus da Bíblia. Passa isso para dentro de casa. É uma alegria dentro de casa saber que o Deus do Senhor da Bíblia pode estar presente ali. Nós não podemos expulsar o Senhor de fora das nossas vidas, porque se o fizermos, vamos expulsá-lo de fora de nossa casa também. Nós não podemos expulsá-lo, sim. A fé não faz isso. A fé transmite um ambiente de alegria e de prazer. Todos. Outro detalhe que eu considero de tamanha importância. É uma festa diferente, porque é a alegria do coração. Como assim? Porque nós só fazemos festa para nós ficarmos alegres, né? O mundo é assim. Eles vão correr atrás do carnaval para quê? Para sentir alegria, dançar nas ruas, pular, fazer sexo, brincar com as atrações da carne. Mas os crentes têm uma festa diferente, porque eles não são chamados a celebrar o nome do Senhor, porque tudo vai bem. Aqui não chega aquele irmão que está trabalhando, ganhando dinheiro, tendo uma vida boa, podendo passear, tem de tudo, e vai dizer, Deus está me abençoando, eu vou cantar uma música para Ele. Não. São chamados crentes, e eles são chamados para celebrar o nome do Senhor na alegria, sim.
Na alegria. Estou alegre. E eu direi por quê. Cristo me salvou. Uma alegria incrível que transborda as nossas vidas. Ele me salvou do inferno. Ele me salvou da condenação eterna. Ele me libertou, tirou meu nome, eu era um proscrito. Eu iria ser jogado no lago de fogo. Ele me arrancou dessa condição. Ele me tirou da beira do precipício. Eu iria ser empurrado lá para cair de uma vez. Mas Ele me livrou. Eu estou alegre. Ele me fez nascer de novo. Ele me deu um novo coração. Ele me encheu de júbilos. Ele me tirou aquela música estranha que eu cantava antes. Ele me tirou de mim as amarguras da minha vida. Ele tirou de mim aquela atitude que eu tinha de vingança, de ira com os outros. Eu era uma pessoa assim, mas Ele mudou meu ser. Então eu estou contente. Então, queridos, por incrível que pareça, os crentes celebram o Senhor na dor também. Como assim? Na dor? Claro! Isso aqui é totalmente individual. Porque não reunimos um grupo, todo mundo sentindo dores. Não. Mas o crente celebra. Glória ao Senhor. Glórias a Ti. Se tem uma coisa que nós não vamos ficar livres nesta vida, irmão, é das dores. As dores que a mim vêm assaltar. Nós vivemos assim. Nós lutamos para fugir dela. Mas ela virá. Não tem jeito. Nós temos que aprender a adorar o Senhor nas dores. Os irmãos lembram? Quando Paulo e Silas foram presos? Naquela masmorra de Filipos. Açoitados. As costas estavam doendo demais devido aos açoites. Eles tinham marca nas costas deles. Mas durante aquela noite, o que eles fizeram? Se revoltaram contra Deus? Não. Os dois presos ali começaram a cantar e louvar o Senhor. Fizeram um culto de louvor, de cântico dentro da prisão. E para quê? Para que os outros presos ouvissem. Ao redor deles, homens estavam ali, talvez esperando a morte no outro dia, sentenciados para ser julgados pelas leis romanas. Mas aqueles dois homens cantando louvores ao Senhor. Olha que celebração, irmãos. Em meio a dores, aqueles homens, aqueles dois grandes homens de Deus, louvavam, celebrando ao Senhor. Celebrando o quê? O Senhor está conosco. Ele diz, nunca te deixarei, nunca abandonarei. Celebrando também, irmãos, nas lutas e dificuldades. Um crente sozinho na sua casa, pode assim celebrar o Senhor? Pode. Às vezes, as lutas são grandes, nós temos filhos, nós temos dificuldades, não tem emprego, a comida é escassa, mas assim mesmo celebrar, Deus nos ensina isso. Ele deixou Israel comer o que Israel não queria comer. Ele deixou no deserto aquele povo comer só o maná, aquela comida que um grupo em Israel de milhares de pessoas chamou de comida chata, ruim, desprezível. Deus ensinou o povo a viver com aquilo. Em Deuteronômio 8, ele diz, eu deixei vocês passarem fome. Não era fome que nós costumamos pensar. É não ter aquilo que nós gostamos de ter. Uma carne, tá? As iguarias do Egito. Não. Deixei vocês comerem o que eu dei. Vocês estão todos fortes. Deus está ensinando a nós. Então a fé celebra. Incrível. Você tem ali um arroz, um feijão, uma saladinha, um ovo frito. E mesmo assim, glórias ao teu nome. Se tiver
um pouco de farinha, um ovo frito, glórias ao Senhor. Irmãos, celebrando, a fé é revigorada nas lutas. Os irmãos podem perceber que aqueles que nunca são testados na fé, não servem. Dizem que as pedras mais usadas para escritórios, para ambientes assim importantes, são aquelas onde as ondas batem, lugares onde elas não param de bater. Elas são tiradas ali para determinados lugares. Onde as águas são paradas, não tem, daquelas pedras também não servem. Os crentes mais usados por Deus, para a glória de Deus, são aqueles que celebram ao Senhor nas duras provas. Onde ninguém está olhando, ninguém vê suas lutas. Outro detalhe, irmãos, os que festejam são quem? Hoje, cristianismo irmãos, parece um grupo vestido para dança dentro das igrejas. Mas a celebração na Bíblia, ela é feita por soldados. Soldados. Nós somos uma companhia de soldados. Sairemos daqui a pouco e vamos entrar, se Deus permitir, numa segunda-feira de luta, de provações, de pessoas ao nosso redor querendo nos derrubar, destruir nossa fé, nos desencaminhar contra Deus. Todo momento teremos Satanás contra nós, empurrando para que nós não amemos a palavra de Deus. São os soldados também feridos. Você está aqui na igreja, tem aquele irmão que está passando por dificuldade, por lutas. Cadê os crentes? Um ajudando o outro, celebrando o Senhor na guerra. Vamos agora à segunda parte dessa mensagem. A pessoa da celebração. Celebrai ao Senhor. Que maravilha. A Bíblia, irmãos, não vai dar lugar para a sua grandeza. A Bíblia não vai interessar em que você tenha nome. A glória da palavra de Deus é dada a Deus. Se você quer se aparecer, então não tem lugar para você. A Bíblia não tem lugar para pastores terem nomes, serem celebrados como grandes figuras. A glória do Senhor somente. Nós somos pó, nós somos nada. Vamos mostrar isto? A pessoa do Senhor. Na Bíblia, irmãos, a figura é de Cristo. A pessoa que aparece na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele que conversa com os homens. Quando glorificamos a Cristo, glorificamos ao Pai, ao Espírito Santo. A pessoa é chamada na Bíblia Senhor Deus. Quando coloca o nome Senhor, é porque Ele está comunicando conosco. Quando coloca só Deus, é porque está falando da triunidade. Uma pessoa na Bíblia é chamada Senhor Deus. Por quê? Na palavra Senhor, Ele está identificando quem Ele é. Ele está mostrando o documento dele. Ele está dizendo, está aqui, eu sou o Senhor. Sou eu o Criador. Fui eu que fiz vocês. Nós vamos ver isso no Salmo. Mas notem, irmãos, é para celebrar a Ele. Primeiro, celebremos o Senhor na sua humilhação ao vir ao mundo. Aquele que desceu do céu, humilde, nasceu não no palácio, numa manjedoura, no meio dos animais. Sabe por quê? O Cordeiro de Deus, uma ovelha. Aquele que nasceu numa família pobre.
aquele que o mundo não saudou. É para celebrá-lo. O Natal é todo dia. Ele me amou. Esse misterioso Senhor desceu do céu, veio para ser um homem, um servo para mim. Celebremos a Ele. Olha, queridos irmãos, Lucas conta, os anjos e santos celebraram sua chegada. Os anjos anunciaram, chegou, nasceu. Não contou para Herodes, deixou ele dormindo lá com seus soldados. Contou para os pastores. Os anjos fizeram isso. E nós não vamos celebrar o Senhor? A vinda dele aqui ao mundo, ele entrando para se identificar conosco, não vamos celebrar? Outro detalhe, celebremos sua triunfante vitória na cruz. Celebremos, contemos essa história, porque essa é a mais majestosa história que o mundo deve ouvir. Ele morreu em lugar de perdidos. Ele foi até a cruz. Esse é o Senhor da glória. Santos escreveram, conta a minha história de Cristo. Conta no meu coração, grava essa história. Grava do meu Redentor. A velha história maravilhosa. O meu Senhor foi cravado na cruz. Eu posso ver o meu Cordeiro que morreu em meu lugar. Eu tenho que celebrar. Sozinho e com a igreja, cantando os hinos da redenção, que eu possa fazer com todo vigor, que a minha alma não esmoreça, não fique olhando para si mesma, não se sinta abandonada. Ele amou a mim. Ó, minha alma, cante, cante. A fé é destemida e faz olhar para essa história. A história da cruz. Paulo pregava essa mesma história para que a igreja de Corinto e outras igrejas ficassem humilhadas. Não tem nada a ver com homem nenhum. É com a história da redenção. Celebremos também, queridos, sua exaltação pelo Pai. E depois da morte dele, depois da ressurreição dele, ele foi elevado. Nota o que Paulo fala, aquele que desceu, subiu. Olha, os anjos receberam, que festa houve no céu. Aquele que tinha descido, que chegou ao mundo, chegou naquela posição tão humilhante, chegou até a cruz, morreu sozinho, se colocou até como um verme, foi depois exaltado. E Paulo fala dessa exaltação, que o Pai colocou como nome acima de todo nome. Celebremos isto. Nosso Senhor, Ele foi exaltado acima de tudo. Eu posso desprezar o diabo, o mundo, seus prazeres, as milícias diabólicas, os demônios, desprezar tudo isso. O meu Senhor subiu. Ele subiu e vai voltar. Glórias ao seu nome. Ele está exaltado acima de qualquer nome. Então, cantemos celebrando isso aí. Todos os dias. Por que tristeza? Por quê? O Senhor é vitorioso para sempre, triunfante. Celebremos o fato que a cada dia Ele está pondo inimigos debaixo dos seus pés. Adoremos. Se você estiver sozinho, entra no seu quarto, ajoelha, Deus fez seus joelhos para isso. Estiver aqui na igreja, se você estiver encantado com Ele, ajoelha, adore o Senhor. Também celebremos sua presença constante com o seu povo. Ele está conosco.
Impressionante, aquele que subiu está conosco, porque não tem distância para Ele. Ele está conosco a todo momento. Sozinho quando estamos, Ele o presente, na igreja, quando estamos adorando, quando estamos andando na rua, Ele o presente. A Bíblia repete, o Senhor está perto, perto está o Senhor. A sua presença constante, que nós não sejamos incrédulos, irmãos. Todo o nosso problema é nossa incredulidade, nós não cremos no Senhor. Nós achamos que Ele não está, vivemos como incrédulo. E então olhamos para um lado e não vemos Deus. A fé não faz isso. A fé, olha, Ele está comigo, nunca me deixará. Foi assim que crentes no passado e crentes santos que morreram há pouco tempo viveram e enfrentaram a luta aqui. Celebremos também o fato que Ele está cada dia acabando com seus inimigos. Homens desaforados têm morrido. E Ele mata mesmo. Ele diz, eu sou o Deus que mata. Homens e mulheres, grandes, poderosos, Ele pôs debaixo dos seus pés. Reis do passado, Ele os matou. Ele está fazendo agora. Homens e mulheres estão brincando com seus pecados. E Ele está matando mesmo. Ele põe debaixo dos pés aqueles que não se humilham. Ele é Deus. Falta aqui no Brasil uma consciência de temor. Está faltando, irmãos. Até dentro da igreja, uma brincadeira com o nome de Deus. A igreja é para celebrá-lo, não marchando para Jesus nas ruas. Ele não precisa disso. Os crentes marcham para os céus todos os dias. Nós o celebramos por causa dos seus atos benditos. Ele é que reina. Quem está na mão dele, presidentes, ministros, deputados, estão nas mãos dele. Ele que rege as nações, Ele que cuida de nós, Ele que dá uma casa para nós morarmos, se Ele quiser. Ele que nos dá roupas para vestirmos, comida que põe na nossa mesa, Ele que dá a chuva, o sol para nós, tudo vem dEle. Então celebremos o Senhor da criação. Há horror por toda parte do mundo e do império das trevas, porque o Senhor é o Deus que causa terror. E nesta parte, celebremos o fato de que Ele está completando sua igreja. Ele está completando a igreja e Ele há de voltar para buscar. Todos os eleitos serão salvos, nenhum vai se perder, todas as ovelhas dele serão salvas. Vamos para o terceiro ponto. A postura da fé, da celebração. Como a fé deve celebrar? Com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor. Como assim? Nós não podemos ficar tímidos. Nós não podemos ser medrosos. Nós não podemos ter medo da morte. Como diz aquele hino, medo da morte nunca terei. Nós não precisamos ficar intimidados com os homens. Devemos amá-los para falar a verdade para eles. Mas ter medo deles, não. Santos de Deus, melhores do que nós, enfrentaram situações piores, infinitamente piores do que a nossa. Celebremos. Nossa perplexidade é motivo de zombaria do mundo, irmãos. Nós não devemos ter medo. Celebremos ao Senhor com júbilo, com alegria, com prazer. Também, querida igreja, nosso júbilo está no fato de que Ele é o nosso Deus e que veio aqui para nos salvar. Ele olhou para nós, Ele olhou para um Davi como eu, imprestável no passado. Não valia nada. Ele viu minha miséria. Ele viu que eu iria ser jogado no inferno. Mas Ele me amou. E Ele conta a minha história. Ele conta que foi Ele que veio e até nos fez.
Foi Ele que estava ali trabalhando no útero de minha mãe para me fazer. E marcou o dia da minha redenção. Eu não sabia disso. Mas Ele contou depois para mim. Como Ele me chamou. Também, irmãos, nosso júbilo não é carnal. Não. Não estamos fazendo de boca para fora. Não estamos prestando uma alegria a homens. Nós alegramos e celebramos o Senhor em fatos. Como assim? O Espírito gravou isso em nosso coração. Ele gravou isto. Quem não tem o Espírito de Deus não consegue celebrar. O Espírito grava a verdade. A Bíblia é o documento externo, mas há um documento lá dentro, que brilha a verdade em nosso ser. É o homem interior transformado e sendo transformado dia a dia. Outro detalhe, há temor em nosso júbilo. Ah, sim, nós tememos ao Senhor, não aos homens, não. Homens de Deus foram presos e na prisão ficaram alegres. Olha Pedro lá, dormindo, sabendo que no outro dia ele ia ser executado. Como você pode dormir, se você sabe que no outro dia você será morto? Pedro dormia. O que é isso? Júbilo. Ele explica depois. O tempo da minha partida está chegando, ele falou. O Senhor vai me buscar. Há um hino que diz, medo da morte nunca terei. Perto de mim tu sempre estás. Há reverência e total liberdade no Espírito. Ninguém pode banir meu júbilo. Nenhum pastor pode. A alegria, a liberdade. Eu posso saltar de alegria na minha casa. Eu posso pular de alegria dentro da igreja. Mas há uma reverência no crente. Eu quero terminar esta parte aqui. Que esse júbilo, essa celebração, seja vista também em nossa disposição de obediência. Sim, fazemos tudo para a glória de Deus. Meus filhos não são meus, meus bens não. Minha esposa Ele deu para que eu pudesse cuidar dela. O marido é para que eu trabalhe servindo a Ele. Há uma obediência e alegria nisto. Quando eu não posso fazer isso, eu não estou celebrando a Deus. A celebração verdadeira visa a obediência. Filhos crentes obedecendo aos pais, com prazer por causa do Senhor. Há uma alegria em prestar serviço onde eu estou trabalhando. Um testemunho para que ninguém possa me difamar de alguma, ou me caluniar de algum escândalo que eu tenha feito. Porque eu não estarei celebrando o nome do Senhor. Que o mundo veja que o nosso júbilo supera a alegria do mundo. Irmãos, eu tenho percebido quantas e quantas músicas, até músicas bonitas o mundo faz. Eu me lembro do tempo quando eu tinha 12, 13 anos, era o tempo da Jovem Guarda. Belas músicas, emotivas, músicas românticas, tinha naquele tempo. O mundo fazendo para o mundo. Mentira, tudo mentira. Quantas milhares de músicas já foram feitas? Homens pensando nas suas namoradas, ou esposa, ou mulher, ou um jovem querendo casar. Moças fazendo música para um amado de sua alma. Mas a Bíblia fala de quanto os milhões de crentes já fizeram músicas e músicas e músicas, poesias para o Senhor da glória. Quando eu penso que eu sei os hinos do cantor, os hinos superam milhões de hinos que eu nunca conhecia, porque os santos tinham e têm esse louvor nas suas vidas. Dedicados a quem?
Algum pastor? Alguma igreja? Não. Ao Redentor, ao Senhor da glória. Eu finalizo, último ponto. Convocados à celebração, todos os moradores da terra. Aqui, irmãos, tem a seguinte lição. Primeiro, na linguagem judaica, todos os moradores de Jerusalém eram convocados. Haviam dias especiais para essas celebrações. Havia o dia de Pentecoste, havia o dia da Páscoa, havia a festa dos tabernáculos. Havia dias de avivamento, de profunda tristeza, que estouravam em contentamento, como eu falei, nos dias de Neemias. Havia isso. Outro detalhe aqui, que eu posso acrescentar. O mundo inteiro deveria ser o palco dessa celebração. Deveria ser. Ribeirão Preto deveria, a cidade toda estar celebrando a Deus. Um carro passando, cantando os hinos de louvor ao Senhor. Esse carro que passa com criança, não deveria ser isso. Deveria ser celebração no nome de Deus. Você entrando no supermercado, e lá músicas cristãs sendo tocadas. E o povo ali com temor. Deveria ser. Os lares não deveriam ser festa da maldade, festa de pinga de cerveja, deveriam ser de adoração. Festa de 15 anos de uma filha, celebrando o nome de Deus, porque Ele deu essa bênção. Festa de aniversário, festa, qualquer festa, nascimento de uma criança, tudo, festa ao Senhor, celebrando. E até um culto para um dia de morte de alguém, culto ao Senhor. Olha, o mundo deveria ser assim, mas não é. O Senhor da criação, o Senhor provedor, o Senhor autor da vida, em tudo deveria haver júbilo de corações alegres, não mais júbilo da carne, não mais homens fumando, não mais homens nos bares, não. Os bares deveriam ser um ambiente de alegria, os lares, digo, de um Deus que fez grandes coisas no mundo natural. Mas os convidados são o povo de Deus. Todos os moradores na linguagem divina são os crentes. Deus chamando o seu povo para celebrar. Eles compõem a nação remida, o povo salvo. Ajuntemo-nos para o dia do Senhor. Ajuntemo-nos. Durante a semana, você vai para o seu trabalho, aquela irmã em sua casa, aquele outro irmão no seu serviço, cada um lutando ali, mas celebrando individualmente. Depois do dia do Senhor, vamos nos ajuntar para celebrar. Queremos celebrar a sua glória, cantar os hinos da redenção. Ajuntemo-nos também, queridos irmãos, para celebrar a vinda dele. Ele vai voltar a qualquer momento para buscar a igreja. Ele vai voltar e assim nos levar para o nosso lar celestial. E lá no céu, na cidade santa, haverá a celebração total do povo de Deus. E eu encerro aqui. Pecadores arrependidos, tristes pelos seus pecados. Como aquela mulher adúltera que foi aos pés de Jesus. Foi triste e saiu celebrando. A doce paz tomou conta do seu coração. Era uma outra mulher que voltou celebrando ao Senhor. Jesus entrou na casa de um Zaqueu arrasado pelo pecado, escravo dos bens deste mundo. Mas quando saiu dali, deixou um homem com nova vida. Celebração ao Senhor. Seria maravilhoso ver o quê? Homens entrando aqui, mulheres. Essa é a nossa oração. Essa é a alegria nossa. Essa é a alegria dos céus. Pecadores entrando. Como? O que eu faço para ser salvo? Eu sou um pecador. Eu neguei a Deus, eu ofendi a Deus. Eu estou com minhas mãos manchadas. Meu coração está sujo. Como poderei ser salvo?
Oh, que celebração! Quando a mensagem da cruz chega e os pecadores sabem que tem um Salvador maravilhoso, que pode salvar perdidos agora. Que celebração! Ele pode me salvar, Ele pode me livrar do inferno, Ele pode purificar minhas mãos, meu ser completamente pode. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Grande celebração. Não é exatamente isso? Que festa maravilhosa! E almejamos isso cada dia. Deus salvando almas, para que Ele seja adorado e glorificado. E quando há essa transformação, tudo modifica no mundo. O mundo pasma, o mundo emudece, mas o mundo é abençoado. Lares, agora com as bênçãos de homens e mulheres diferentes. Jovens, homens respeitadores. Casamento certo. Vícios não mais. Bares fechados. Assassinato acabando. É o nome de Deus glorificado. Celebremos ao Senhor. Vamos ficar em pé.